vamos falando devagar, tranquilo. Eu falo todo misturado, mas acho que dá para... Bom, em princípio falar para você que representa, ¿no? Radio Amazonas, já tem 42 anos en el aire, así que tu experiência, como sentís a rádio? Isso, então eu vou falar assim um pouquinho de como que é a rádio, como que ela funciona. A Rádio Nacional da Amazônia ela vai completar 42 anos, agora em dia 1º de setembro. Ela é uma emissora que opera em ondas curtas, em duas frequências, 49 metros e 25 metros. Ela cobre a grande parte da região da Amazônia Legal, que são os estados da região norte, e mais o Maranhão e Mato Grosso. Ela fala especificamente para o público em geral da Nacional da Amazônia. São os indígenas, são os ribeirinhos, extrativistas, são a população da floresta, né? E mais de interior mesmo dos estados da Amazônia. Então a gente fala especificamente para esse público jovem, para mulher, dona de casa, como eu falei anteriormente, indígena, extrativista, os povos tradicionais. A rádio ela fica no ar 24 horas por dia. Em alguns momentos ela está em rede com a Rádio Nacional de Brasília, né? Mais especificamente após a Voz do Brasil, a partir das 20 horas, a rádio entra em rede com a Rádio Nacional de Brasília e vai até amanhã do dia seguinte, até as 5 horas da manhã do dia seguinte. Ela tem ela tem uma grande parte, durante o dia ela fica com a sua programação ao vivo, né? E aos finais de semana ela alterna momentos ao vivo com momentos gravados e também entra em rede com a Rádio Nacional de Brasília. E em rede com a Nacional da Amazônia, nós temos também a Rádio Nacional do Alto Solimões, que fica em Tabatinga, no Amazonas, que também é uma emissora nossa e que também transmite boa parte da programação da Nacional da Amazônia. Então, num panorama geral e rápido, resumindo mais ou menos, essa é a Rádio Nacional da Amazônia, que tem uma característica que é bem peculiar à rádio, que é a grande participação de ouvinte. Então, a nossa pauta, a emissora, ela é pautada muito pela demanda de ouvintes, por WhatsApp, por e-mail, telefone, eles mandam via central do ouvinte, então eles vão pautando, vão sugerindo. Então, a gente monta a pauta em função, na maior parte das vezes, em função de demandas dos ouvintes. Acredito entonces que también ellos deben como armar también la misma producción de la radio, ¿no? Los mismos, el mismo personal, ¿no? De Amazonas, porque a veces tem problemáticas que aquí también desconocemos e deve empezar como a armar também o que fala a rádio, não? Isso, exatamente. É isso que acontece. E aí, então, a rádio também tem uma coisa peculiar que é toda a produção da rádio é feita daqui de Brasília. Isso. Né? Toda aqui na nossa redação. Então a gente faz a distância. A gente não está próximo dos ouvintes, mas a gente tenta fazer uma programação a mais próxima possível, né? Justamente por essa nossa interação com os ouvintes e por essa demanda deles, pela linguagem dos apresentadores. Então é essa troca, é a demanda dos ouvintes, a linguagem que vai ao ar na rádio. Então é uma troca mesmo. Os ouvintes com os apresentadores, eles têm uma relação próxima, como se fossem amigos, como se fossem pessoas conhecidas, né? E não essa distância que é Brasília da região, entendeu? A produção toda da rádio, tanto a programação quanto o jornalismo, é feita a partir dessa redação aqui em Brasília. E de quantos programas estamos falando? De horas, já sabemos, mas programas de Amazônia... Atualmente, quantos programas nós temos? Sol no ar, Bom Dia, tem o Ponto de Encontro, aí depois vem Jornal, aí depois vem o Nacional Jovem. 4, mais o Eu de Cá, que é híbrido, né? E o Natureza no fim de semana. Isso, os que são produzidos especificamente pela equipe da Nacional da Amazônia são 5, né? 5 programas.
O restante da grade é preenchida por momentos em rede, com a Nacional de Brasília. Y de los 5, ¿você cuál siente que es como el más fundamental? El programa más... Desses 5? Sí, ¿hay alguno especial? O... Sim, o ponto de encontro. Ele é talvez o carro... Ele é o carro-chefe da rádio, da programação da emissora. Ele fica no ar de domingo a domingo, das 10 da manhã ao meio-dia, recebendo ligações de ouvintes que passam recados de toda a natureza. Então é recado para fazer amizade, é recado para encontrar parente, é recado para famílias que se perderam, né, que a gente encontra. E, por exemplo, eu vou chegar amanhã, me espera na rodoviária, porque a família não tem telefone, então manda recado. Eso hasta el día de hoy sigue aconteciendo. Sim. Porque también hay como una problemática, ¿no? Con las radios de ondas cortas, más hallo que Radio Amazonia es fundamental, no puede desaparecer en onda corta, porque el personal no puede suplementar, por más que haya internet. Yo sé que están en experimentación de radio digital, mas no sé cómo el Amazonas va a incorporar isso, não? Isso. Há um projeto que está em andamento na empresa, mas ainda não há uma data específica. Mas nós iremos fazer testes com transmissão digital para ondas curtas. Então, vamos torcer para que dê tudo certo, para que a gente melhore a qualidade do sinal que chega para a região, né? Tem isso nas demandas da empresa, sim. Mas a Rádio Nacional da Amazônia, ela cumpre mesmo uma função social, né? Ela tem mesmo um papel social de educação, até de questões de direitos humanos mesmo, né? Os nossos ouvintes, eles sabem, têm conhecimento dos direitos deles pela rádio, né? É a rádio que ensina que eles têm direito à licença maternidade, à aposentadoria, o crédito rural, né, no caso dos agricultores. Então é a rádio que leva esse tipo de informação para eles, porque a Nacional da Amazônia, ela chega onde outros veículos não chegam, justamente por ela operar em ondas curtas. Então o papel da rádio na região amazônica, ele é fundamental da Rádio Nacional da Amazônia. E Tayana, como é produzir programas aqui? É muito interessante. Quem trabalhou em outros veículos sabe que a produção para a Rádio Nacional da Amazônia ela é completamente diferente, porque a gente tem que produzir como se nós estivéssemos na região da Amazônia Legal. A gente precisa encontrar pautas que tenham a ver com a população de lá. E é uma população, tipo assim, são pautas muito específicas, como a Luciana falou. Nossos programas, eles têm uma linha, cada programa tem uma linha, então nós temos programas voltados para os jovens, programa de variedades, tem um ponto de encontro. Inclusive a rádio, ela recebeu um apelido dos ouvintes, que é a Orelhão da Amazônia, pelo fato da gente conectar, né, o povo da Amazônia, porque, como ela disse, não tem lugares que não tem telefone, não tem internet, tem a rádio, tem o radinho de pilha. Então a rádio, ela tem, como ela tem esse papel muito específico, esse papel social, então todas as pautas têm que ser voltadas para aquele público. Então, mesmo assim, a gente tem, por exemplo, a gente tem um programa jovem. O programa jovem, ele tem que ter pautas jovens, mas pautas jovens voltadas para os jovens de lá, que são diferentes, né, do resto do Brasil. E quando a gente começa a trabalhar quando eu comecei a trabalhar na Nacional da Amazônia, eu percebi qual era a diferença desses jovens, qual era a diferença dessa população, e a gente precisa procurar pautas específicas para eles. Então é muito interessante produzir para lá. E além do português, falam outro idioma que seja mais próximo também, com o idioma aborigen, com o idioma... Na rádio, não, só português. Nunca tuvo nenhuma intenção de incorporar, misturar aí outro, ou não? Não, a prioridade é a gente trabalhar na língua portuguesa mesmo. A Rádio Nacional do Alto Solimões, que fica no Alto Solimões, em alguns momentos os apresentadores se relacionam com os ouvintes em espanhol, por conta lá da região da Tríplice Fronteira, né, pela proximidade lá. Mas eles também não apresentam o programa. Em alguns momentos eles falam e tal, mas não é a programação toda, não. A nossa orientação é língua portuguesa mesmo. Bom, e como para fechar, eu me gostaria perguntar a você qual foi a experiência que marcou mais
que tem como de lembrança de aqui, da Rádio Amazônia? São muitas. Primeiro que eu, até chegar na rádio, na coordenação da rádio, eu não conhecia a região da Amazônia Legal. Então, foi uma grande oportunidade. Então, eu conheci, fui para a região do Alto Solimões 2 vezes, passei lá uma semana, foi uma experiência riquíssima. Participei da cobertura do Círio de Nazaré em Belém, que também é uma festa linda. Fui para Parintins, para o Festival de Parintins. Então, o fato de eu conseguir ter ido a esses lugares a trabalho pela rádio, para mim são experiências riquíssimas e inesquecíveis, porque eu conheci a cultura do norte que eu não tinha ideia, eu não conhecia. Então eu fui para a Amazônia, conheci a Amazônia por causa da rádio. E toda essa questão do público, do indígena, né, a importância da rádio lá, isso deixa uma experiência que eu vou levar para sempre. Onde quer que eu esteja aqui na empresa, essa experiência que eu vivi na Rádio Nacional da Amazônia, para mim foi uma experiência ímpar, assim. Eu acho que foi diferenciada. E você? Então, eu confesso que todos os dias eu tenho uma surpresa nova aqui. É muito especial trabalhar aqui, principalmente na Rádio Nacional da Amazônia, porque os ouvintes, eles são diferentes, eles têm um carinho diferente pela gente, né? Então, eles te conhecem, eles sabem reconhecer sua voz. Às vezes você entra no ar para falar 1 minuto, eles já começam a ligar e perguntar como é que tá o seu dia. Então, é uma relação diferente que eles têm com a gente, sabe? Eles realmente amam isso aqui, eles amam a Rádio Nacional da Amazônia, então é muito especial trabalhar aqui. Então todos os dias a gente tem uma surpresa relacionada ao ouvinte, ou uma surpresa, um ouvinte, ele tá precisando muito de uma pauta relacionada à saúde, por exemplo, a gente correr atrás dessa pauta é importante pra gente, porque a gente sabe que é importante pra eles, e quando a gente tem um feedback deles é muito especial pra gente, porque eu sei que é um feedback de coração, com muito carinho que eles dão. E eu sei que quando eu entrei aqui na rádio, não é da minha época, isso eu não tinha nem nascido. Teve um concurso de cartas aqui na rádio, e foi um concurso de cartas voltado ali para a região da Amazônia Legal. A cidade que enviasse mais cartas para a Nacional da Amazônia ia receber uma participação especial da rádio naquela cidade. E quando eu entrei aqui, eu descobri que a cidade que tinha ganhado esse concurso de cartas foi a cidade que a minha mãe nasceu, que ela ninguém conhece. Ela mal existe no mapa, ali é uma cidade pequenininha do Tocantins, e eu sei que dizem que o tanto de cartas que essa cidade enviou encheu até o teto numa sala aqui da rádio. Então, assim, foi muito especial para mim descobrir que a cidade que a minha mãe nasceu, que eu nem conhecia, tinha ganhado esse concurso de cartas. E aí, quando eu falo para os ouvintes, não, minha mãe é lá do Tocantins, todo mundo fala, não tô acreditando, eu sou mãe do Tocantins, olha que legal. Então, assim, isso é muito especial para mim, eu estar aqui hoje na rádio, participando disso, que eu sei que foi parte da infância da minha mãe, da minha avó, dos meus parentes, entendeu? Então é especial. Bom, obrigado por recibir a nosotros. Eu agradeço a disposição. No sé si você quiere ampliar el futuro también, como ve, ¿no? De la radio, si você quiere hablar de la importancia de seguir al aire, ¿no? Justo en esta nueva smartphone, teléfono, ¿no? Que no puede desaparecer la radio. Isso, exatamente. Então, o rádio, ele é um veículo que o tempo inteiro ele tá com a morte anunciada, né? Chega a televisão, vai acabar o rádio. Chega a internet e não. O rádio vai se adaptando e o rádio não acaba. Então, agora, aqui na rádio, acho que até a Sol pode falar melhor sobre isso. A ideia, eu acho que é ampliar mais, né? Essa participação pelo telefone, pela internet. Não sei, Sol, como é que tá essa questão de participação de ouvinte, até de transmissão mesmo em outras plataformas. A gente agora está no programa da noite, no programa O Eu de Cá, ou seja, lá, que é o programa que passa tanto na Nacional de Brasília quanto na Amazônia e no Alto Solimões também, ele está no YouTube também. Então a gente teve muito acesso, né, nesse programa, uma coisa que chamou a atenção, porque ele vai de 8 horas da noite até meia-noite, de 8 à meia-noite. Então é muita gente acessando o YouTube por conta do programa. E gente que diz assim, antes eu não acessava, eu não sabia, né? E agora, de ouvir as chamadas, de ouvir
o Maurício, que é o apresentador, as pessoas estão se comunicando bastante. Se comunicam também muito pelo WhatsApp, é muita mensagem, né, Tayana? A mensagem chega por áudio e por texto também, e o telefone também não para. Então, assim, é muita interatividade dos ouvintes. E nesse aspecto também de conteúdo, levando o conteúdo antes um pouco, o ponto de encontro também vai nesse mesmo caminho, assim, não está no YouTube ainda, mas a gente tem uma ideia de colocar toda a emissora no YouTube, né? A gente ainda não conseguiu, mas aos pouquinhos a gente vai conseguindo implementar isso. Mas o ponto de encontro também recebe bastante mensagem. A Rádio Nacional, como um todo, recebe bastante mensagem, tanto por carta, pelas plataformas. A gente está fazendo uma plataforma integrando, né, todos os veículos, né, a marca nacional. E a Rádio Nacional da Amazônia está nesse mesmo Tem mucho caminho. futuro por delante. Tem. Agora, uma coisa também que é importante a gente falar é o jornalismo dentro da Nacional. Tanto da Nacional de Brasília, Nacional FM e, como a gente está falando aqui, da Nacional da Amazônia. Mesmo o conteúdo sendo produzido por uma equipe aqui em Brasília, a gente tem essa preocupação, o jornalismo da emissora tem essa preocupação de trazer pautas, né, pautar a equipe com o que está acontecendo, com o que é factual na Amazônia. Então, o jornalismo da Amazônia também é bem contemplado aqui pela equipe que a gente tem. Obrigado. Obrigado.